Ao meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, Amém. Que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceitado essa missão. Você sabia que não ia ser fácil, né? Não, mas eu estou imbricado nela até o último fio de cabelo. Vamos lá, vamos vencer essa batalha. Bom, então nessa sexta-feira, o secretário especial da Cultura, o dramaturgo e diretor teatral Roberto Alvim, foi exonerado do cargo depois dele ter publicado um vídeo para anunciar um Plano Nacional de Artes em que ele parafraseava uma citação de Goebbels, que foi o ministro da Propaganda e Publicidade da Alemanha nazista. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. O vídeo que foi divulgado pelo canal oficial do governo da Secretaria Especial da Cultura, além dessa citação ao Goebbels, trazia ainda um fundo musical de um compositor alemão chamado Richard Wagner, que era um célebre compositor de óperas e de música clássica que foi muito celebrado pela Alemanha nazista e foi uma referência ideológica para o próprio Hitler, que via nele um espelho do que ele almejava para um projeto de artes que iria fazer a Alemanha florescer de novo. Muita gente enxergou, além nessa citação da frase, que tem uma construção muito parecida com a do Goebbels, a própria ideia de ter uma arte heróica e nacionalista tem uma afinidade ideológica entre o que o Goebbels propunha e que o Roberto Alvim propôs nesse vídeo para anunciar esse prêmio de artes. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Depois dessa divulgação desse vídeo, uma série de reações indignadas começaram a surgir nas redes sociais, inclusive de associações judaicas, de figuras do governo, de figuras da Câmara, como Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se opôs, e isso culminou com a decisão do Jair Bolsonaro de exonerar o secretário de Cultura, Roberto Alvim. Bom, o Roberto Alvim é um dramaturgo muito premiado. Ele fez diversas montagens que ganharam prêmios, inclusive a montagem do livro do Chico Buarque, de quem ele é amigo pessoal, ou era, até se converteu ao bolsonarismo, que foi da peça Leite Derramado, que foi super premiada, e ele era muito reconhecido no meio artístico como um grande montador de teatro. Só que em 2018, durante as eleições que levaram Jair Bolsonaro ao poder, ele declarou apoio ao atual presidente, e rompeu com a classe artística. Antes disso, ele tinha tido uma doença, que ainda é uma história meio nebulosa, e ele disse que depois dessa doença ele se converteu ao bolsonarismo, ao conservadorismo, à fé cristã, e depois passou a ser um seguidor do Olavo de Carvalho. Então, juntando todas essas influências ideológicas, ele acabou rompendo com a classe artística e passou a chamar a atenção dos círculos bolsonaristas mais extremos nas redes sociais. Foi então que, vendo essa atuação dele nas redes, denunciando o que ele chama de uma doutrinação esquerdista nas artes, o governo Bolsonaro deu um cargo para ele na Funarte, primeiramente, em junho do ano passado. Ele passou a chefiar o departamento de teatro da Funarte. Ali ele já provocou uma grande celeuma, porque ele foi acusado de censura por um grupo de teatro que disse que teve a sua montagem da sua peça de teatro vetada por ele. Depois disso, ele chamou, numa postagem no Facebook, a atriz Fernanda Montenegro de mentirosa e sórdida, o que causou também uma grande onda de indignação, só que ao mesmo tempo fez ele ser ainda mais conhecido nos circuitos dos bolsonaristas mais extremos. Foi então que ele alçou voo e virou secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, e ainda assim continuou produzindo uma série de crises, né? A gente teve uma revelação da revista Veja, que mostrou que durante a permanência dele na Funarte, ele tentou empregar a mulher dele, a atriz Juliana Galdino, num cargo na Funarte. Depois disso, ele teve ainda uma série de nomeações consideradas muito problemáticas para as entidades de cultura,
Uma delas foi a do Sérgio Camargo para a Fundação Palmares, né, que se diz um negro de direita e disse que a escravidão teria sido benéfica para os seus descendentes. Essa nomeação acabou sendo barrada pela Justiça. E o Roberto Alvim, ele pode ser visto como um personagem bem sintomático, bem ilustrativo do que tem sido a política cultural no governo Bolsonaro desde janeiro do ano passado. Ele já é o terceiro secretário especial da Cultura a assumir, e ele entrou então com esse projeto mega ambicioso, quase megalomaníaco, né, de promover um renascimento, como ele diz, nas artes do Brasil. Nessa salvação da juventude brasileira, do povo brasileiro, através da cultura. E fazer essa cruzada ideológica contra artistas que ele discorda ideologicamente, que a gente pode ouvir em um áudio que ele enviou para o presidente Jair Bolsonaro e que foi conseguido com exclusividade pelo colunista Lauro Jardim. Oi, presidente. Aqui é Roberto Alvim. A gente fez um projeto gigantesco que vai gerar, a partir de janeiro do ano que vem, um bombardeio de arte conservadora na população, uma renovação completa de uma nova geração de artistas conservadores no Brasil. Além disso, a gente tem também, né, uma nomeação para a Funarte, que é essa entidade muito importante para a promoção das artes no Brasil, do maestro Dante Mantovani, que também era completamente desconhecido na área, né, e já disse que alguns absurdos, né, como que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o satanismo, ativa a indústria do aborto. E começam a ser introduzidos certos comportamentos. O Elvis Presley, por exemplo, morreu de overdose, fazendo uso de drogas, de LSD, não é? E também um esvaziamento de órgãos, como, por exemplo, a Ancine, né? Apesar de não estar submetida diretamente ao Alvim, a área de influência dele foi para todos esses órgãos da cultura que são comandados atualmente pelo Ministério do Turismo.